Evangelho de Mateus, capítulo 22. Jesus lhes contou outras parábolas. Disse ele: O reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer: Já preparei o banquete. Os bois e novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora, um para sua fazenda, outro para seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto, e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento e perguntou-lhe: Amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Enviaram alguns de seus discípulos, com os partidários de Herodes, para se encontrarem com ele. Disseram: Mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e não demonstra favoritismo. Agora diga-nos o que o Senhor pensa a respeito disto. É certo pagar impostos a César ou não? Jesus, porém, sabia de sua má intenção e disse: Hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele disse: De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou admirados e eles foram embora. No mesmo dia, vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos, que afirmam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: Mestre, Moisés disse: Se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho, que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos, de modo que seu irmão se casou com a viúva. O segundo irmão também morreu, e o terceiro irmão se casou com ela. E assim por diante até o 7º irmão. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: O erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nas Escrituras? Deus disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos, e não dos mortos. Quando as multidões o ouviram, ficaram admiradas com seu ensino. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu:
Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então, rodeado pelos fariseus, Jesus lhes fez a seguinte pergunta: O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam: É filho de Davi. Jesus perguntou: Então por que Davi, falando por meio do Espírito, chama o Cristo de meu Senhor? Pois Davi disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Portanto, se Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Ninguém conseguiu responder, e depois disso, não se atreveram a lhe fazer mais perguntas.